Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Aqui quem vos fala é Marcos Kuznick e também em nome dos demais componentes do canal, os conspiradores Jamil Salum Júnior e Márcio Slompo, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal Realidade Fantástica, um formato diferente, mas que vai agregar aos outros formatos que usamos aqui, como nossas entrevistas, os documentários e as matérias que fazemos sobre livros e temas esotéricos. Mas antes de continuarmos, um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Muitos dos que nos acompanham aqui no YouTube mencionaram que gostam de ouvir os nossos programas, seja no carro, no ônibus, a caminho do trabalho, mais relaxados em casa, enfim, é um formato interessante que vai nos permitir, entre outras coisas, fazer comentários sobre notícias da semana, abordar algum tema que fique interessante nessa espécie de rádio Realidade Fantástica e também para responder a muitos dos comentários que recebemos de vocês em nossos vídeos. Por ora, vamos começar com esse formato aqui no YouTube, postando também na nossa página do Facebook e quem sabe também futuramente possamos disponibilizar esse conteúdo em plataformas próprias para podcast. Bom, o tema de hoje, deste vídeo, é um livro muito polêmico e que já estava há algum tempo merecendo alguns comentários de nossa parte aqui no canal, que é o famoso, notório, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, lançado na Inglaterra em 1982 e que se tornou rapidamente um best-seller internacional e que volta e meia ressurge nos círculos de polêmica. Uma das últimas foi impulsionada pelo também polêmico filme O Código da Vinci, de 2006, estrelado pelo Tom Hanks e que foi baseado no livro do mesmo nome, O Código da Vinci, do escritor norte-americano Dan Brown. O livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada tem uma autoria tripla. Os autores são Michael Baigent, Richard Leith e Henry Lincoln. E por que tanta polêmica? Olha só algumas das teses defendidas no livro. Uma delas é que Jesus teria sobrevivido à crucificação e que viveu até a idade avançada em um local secreto. E mais, que Jesus teria se casado com Maria Madalena, com ela tido filhos e que seus descendentes teriam migrado para a região sul da França, e que a partir daí teriam dado origem a uma família nobre, a dinastia dos Merovingios, que governou os francos, o povo franco, entre os anos de 457 e 751, na chamada Alta Idade Média. Entre outras teorias que o livro apresenta, está também a existência de uma sociedade secreta chamada de Priorado de Sião, também já vi em alguns locais como o Monastério do Sinai, e que teria início no ano de 1099 e que teve como grão-mestres figuras históricas como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo e por aí vai. O livro também afirma que o braço militar e financeiro desta sociedade secreta, o Priorado de Sião, seria a misteriosa Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecida como Ordem dos Templários. O objetivo desta sociedade secreta, através dos séculos e segundo o livro até os dias de hoje, seria conduzir a dinastia dos Merovingios ao trono da França e de toda a Europa, criando os Estados Unidos da Europa, um estado teocrático governado por um rei sagrado, descendente de Jesus e, através de Maria, do rei Davi. Assim, o Santo Graal não seria o cálice usado por Jesus na última ceia, mas sim, literalmente, o sangue, ou melhor, a linhagem sanguínea de Jesus. A ideia vem da similaridade entre os termos Santo Graal
e sangue real. Os autores alegam que o caminho que os levou a chegar a essas conclusões tão explosivas começou com uma tarefa bem menos pretensiosa. Segundo os autores do livro, um dos autores, enfim, o Henry Lincoln, que trabalhou para a BBC, ele recebeu a missão de esclarecer um mistério. O que estava por detrás da súbita acumulação de riquezas por parte de um padre chamado Béranger Saunière, de uma remota cidadezinha da França, René-le-Château, no final do século XIX. A história é que esse padre, ao reformar a sua antiga igreja no ano de 1891, ele encontrou alguma coisa que fez dele uma celebridade em alguns círculos cultos da época, passou a frequentar a alta sociedade da França e também mexeu com os seus superiores na Igreja Católica. Os autores dizem que começaram a pesquisa na pequena igreja onde o padre trabalhava, imaginando lá os muitos e diferentes tesouros que o padre poderia ter encontrado, e que essa linha de pensamento levou os investigadores a outros tempos na história em que outros tesouros haviam sido roubados ou perdidos nessa mesma região, em particular da França. Isso levou eles até os cátaros, que foram considerados hereges, né? Eles eram gnósticos e que foram sitiados durante as chamadas Cruzadas Albigenses. Foram praticamente dizimados e o tesouro dos cátaros desapareceu misteriosamente. Ao investigar a história dos cátaros, os autores teriam encontrado uma conexão com as origens dos Cavaleiros Templários. Os Templários, sobre os quais já falamos aqui no canal e que certamente, né, serão tema de outros vídeos no futuro, era uma misteriosa ordem religiosa militar iniciada para proteger um misterioso tesouro em Jerusalém e que tornou-se uma grande influência na sociedade da época, uma influência que é sentida até hoje, na verdade. E enquanto pesquisavam a Ordem dos Templários, os autores encontraram outro mistério, uma sociedade ainda mais secreta que a dos Cavaleiros Templários e que seria a ordem fundadora dos Templários, o Priorado de Sião, que mencionamos no início deste vídeo. Os autores assim teriam encontrado um elo que ligava o Priorado de Sião ao mistério da dinastia dos Merovingios, que governou o povo franco e que teria sido descendente de Jesus. A pesquisa dos autores sobre os Merovingios os levou a examinar a questão do Santo Graal. Os autores leram e analisaram muitos romances do Graal, alguns foram considerados pura ficção e outros tiveram coincidências interessantes que os autores não puderam desconsiderar. O que teria sido descoberto pelos autores logo os levou à história de Jesus Cristo. Para pesquisar Jesus, os autores se voltaram para a Bíblia, apesar de reconhecerem que muitos evangelhos no Novo Testamento foram editados e inclinados para olhar favoravelmente para os romanos, e usando seu conhecimento de história da época, da linguística e de outros escritos, eles teriam chegado a muitas hipóteses surpreendentes. Primeiro, os autores sugerem que talvez o segredo que o Priorado de Sião e os Cavaleiros Templários lutaram tanto para esconder tem a ver com o estado civil de Jesus. Os autores acreditam que Jesus era casado com Maria Madalena e que ele tinha filhos, resultando na linhagem merovíngia com a qual o Priorado de Sião parecia tão estritamente ligado. Segundo os autores, ao identificar muitas inconsistências envolvidas na narrativa da crucificação, os autores supuseram que Jesus sobreviveu à sua crucificação e que ainda viveu muitos anos. E é de se imaginar que um livro como este ainda causa grande alvoroço ao ponto de ser considerado blasfemo e ser banido em alguns países de maioria católica, como as Filipinas, por exemplo. Já os historiadores profissionais e acadêmicos consideram que é uma obra de pseudo-história e que as teorias conspiratórias e hipóteses apresentadas no livro não têm documentação palpável que a sustentem. Os autores do livro, através da sua editora, chegaram a processar o Don Brown, autor do Código da Vinci, alegando que o Don Brown plagiou o Santo Graal e a linhagem sagrada, mas o recurso foi negado pelos tribunais. O livro ainda lida com uma série de outros temas
que é um prato cheio para quem gosta de teorias conspiratórias. Eu, particularmente, acredito, como historiador, acredito que a tese central do livro é frágil para ser defendida, mas até quando você tenta refutar alguma coisa, são necessários argumentos. E se a tese principal do livro me parece um tanto frágil, existem alguns temas interessantes que a obra levanta. E tão interessante que possivelmente a gente dedique aqui no futuro, no canal, mais vídeos destrinchando algumas das ideias presentes na obra. Então, se você gosta, né, se você gostaria de ver um vídeo assim, também pode deixar o seu comentário aqui no canal. Bem, o livro Santo Graal e a Linhagem Sagrada está atualmente fora de catálogo, mas ainda pode ser adquirido em sebos. E então, você já leu o livro? O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Bom, não se esqueça também de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal se ainda não for e compartilhe esse vídeo porque tudo isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Um abraço a todos e a todas e lembrem-se, o mistério está entre nós.